Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, todos que nos assistem, Deus abençoe grandemente sua vida. Está começando agora mais um programa Jesus é Verdade que Liberta. Nós vamos falar da palavra de Deus, essa palavra que é o pão da vida, essa palavra que nos dá a vida, nos dá a direção, nos traz a sabedoria e a inteligência para conhecer o Senhor. E esse é um dever de todos os homens, é conhecer a Deus e assim se aproximar do Senhor, né? Então, em Jó 28, diz que disse ao homem: o temor do Senhor é a inteligência, e afastar-se do mal, ou seja, o temor do Senhor é a sabedoria, afastar-se do mal é a inteligência. Então veja que é dele que vem a sabedoria e a inteligência. Então a gente vê a fragilidade do homem. Quando acontece qualquer coisinha assim no mundo, né, e a gente vê a fragilidade, você consegue entender isso aí, né? A dependência do homem, até mesmo do sistema que o homem cria, que é a tecnologia, tudo. Então você vê a fragilidade, né? Quando aquilo que é feito pelo homem não tem segurança, não tem aí eternidade, não existe. Tudo que vem do homem é provisório, é momentâneo. Mas aquilo que vem do Senhor é eterno. Então, eu tenho dito e vou repetir, porque existe um ditado aí, popular, que aquilo que os pais dão ao filho, que ninguém tira, é o estudo, né? Mas o estudo secular, falo assim nesse sentido. Mas eu digo que não. Aquilo que ninguém tira, ninguém mesmo, nem Satanás, nem os demônios tira, é o conhecimento do Senhor. Então, conhecer a palavra, como diz Salomão em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando envelhecer ou crescer, não venha se desviar ou se esquecer dele. Então esse aí verdadeiramente é o ensino que ninguém tira. Aquilo que o pai dá e ninguém vai tirar. Você vê que Jesus ele falou que para nós acumular tesouro no céu, aonde a traça não rói, o ferrugem não consome, nem o ladrão mina e nem rouba. Então lá no céu, você acumulando um tesouro, que é exatamente você conhecer o Senhor, você obedecer a palavra, se santificar na palavra de Deus, se separar do pecado, então você está guardado pelo Senhor. Ninguém toma. Mas quando você tem o conhecimento secular, você se empenha só nisso aí, e você só tem isso, as coisas de homem é tomada assim. O inimigo, uma hora você vai morrer. Se não morrer de velho, de novo de velho não escapa, né? Tem um ditado aí que diz, né? Um ditado popular que se morrer novo, de velho não escapa. Então, nós estamos ordenados pelo próprio Deus, existe uma ordem do homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então, e você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas você pode até se despojar das concupiscências do mundo e ganhar a vida, né? Salvar a sua alma. Então, é isso que nós pregamos, né? É isso que nós temos que falar. E não é só falar, mas fazer.
né, que o que nós pregamos, nós procuramos viver. É isso aí. E nada adianta para mim, se eu pregar para você, ensinar você e eu não aprender. Então eu tenho que aprender primeiro até, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Se eu sei, eu tenho por obrigação, não é obrigação, eu tenho um dever de obedecer, de cumprir, fazer se cumprir na minha vida isso que eu já sei. E você às vezes nem sabe ainda. Então a responsabilidade maior está em mim, que estou aqui falando. O que eu vou falar eu já sei. Então eu tenho esse dever de obedecer. Então vê que Jesus, ele disse essas palavras. Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado o que eu falei, e eu não tivesse feito o que eu fiz, vós não teria pecado. Mas como eu vim, falei, ensinei, e fiz o que fiz, que é exatamente os milagres para as pessoas entenderem que era Deus mesmo, vós não tem desculpa do vosso pecado. Não tem como dizer que não sabia, não viu, não entendeu, não compreendeu. É isso aí. Então entenda que é um dever de todo homem procurar conhecer o Senhor. Então aqui em Provérbios de Salomão, filho de Davi, capítulo 2, e o versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, tá? Fazer o teu ouvido ficar atento à sabedoria, né? E para inclinares o teu coração ao entendimento. O que é isso aí? Eu tenho que inclinar o meu ouvido, né? Eu tenho que ficar atento ao meu ouvido e inclinar o meu coração, a minha mente, ao entendimento. Então, como diz o apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, o que ele está dizendo? Porque todos nós somos separados de Deus, somos mortos, não temos vida eterna, nascemos separados de Deus, mas quando nós aceitamos Cristo, aceitamos o Evangelho, conhecemos ao Senhor, nos aproximamos do Senhor, confessamos o nome do Senhor, nós ressuscitamos. Estamos mortos e agora temos vida. E precisa se manter nisso até o dia que você morrer fisicamente. Então, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, se nós aceitamos esse Evangelho, confessamos o nome do Senhor, falamos que já somos crentes, somos evangélicos, somos cristãos, então nós precisamos buscar as coisas que são de cima. Não que você pare de fazer o que é necessário aqui na terra, que seja lícito, que seja necessidade mesmo. Tem que continuar, mas precisamos olhar para cima. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz isso, no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então é o que Salomão está dizendo aqui, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Ou seja, aquilo que é sabedoria, você atentar para isso. E sabedoria aqui não está falando de sabedoria de homem, no sentido de ser malicioso, ou até mesmo buscando as coisas carnais. Estamos falando de buscar Deus. Sabedoria para entender o reino do céu.
Aí ele prossegue, para inclinares o teu coração ao entendimento. Inclinar o teu pensamento ao entendimento, para entender. Versículo 3, Provérbio 2, né? E se clamares por entendimento e por inteligência, alçare a tua voz. Tu clama e tu grita até, né? Para entendimento e, né, clamares por entendimento e por inteligência. É porque às vezes você tem o entendimento, mas você não tem a inteligência. Às vezes você tem a sabedoria, mas você não tem essa inteligência. Ou seja, o que é isso aqui, essa separação? É exatamente a vigilância que faz essa separação. Você tem inteligência, mas vacila. Então tem várias passagens na Bíblia que falam disso aí. O próprio Jesus diz, vigiai, tem outra parte até que diz, olhai, vigiai, para que não entreis em tentação. Então, não é você vigiar, olhar e vigiar e orar. Aí você orando, você vai ter essa sabedoria, Deus vai te dar. Você está buscando, você está pedindo, mas muitas vezes você não vigia. E você perde tudo que fez, é como que trabalhou e fez os negócios errados. Eu sempre tenho falado isso aqui. Então veja que em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz mais ou menos isso aqui também. Nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então o que é? Embaraço e pecado. Porque não é só o pecado que te tira da salvação, mas o embaraço. O que é embaraço? É exatamente essa falta de inteligência, né? Para você se desembaraçar. Então você se embaraça porque você às vezes não vigia, né? Você tem a sabedoria, mas não tem essa inteligência para você se desviar do mal, né? Então você vê que o que eu falei aqui de Jó, né, 28, que diz que o temor do Senhor é a sabedoria, mas afastar-se do mal é a inteligência, já é outra coisa. Então você às vezes tem a sabedoria, mas você se aproxima do mal. Você não vigia e você é a favor do mal, se aproxima do mal, concorda com o mal. E você, no final, não adiantou ter sabedoria. Sabe aquela coisa de você aprendeu a dirigir e tudo, mas você extrapola? É isso aí. Aí você, às vezes, vira o carro porque extrapolou. Você saiu, não usou a inteligência para fazer a coisa certa. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 3, ele fala, mais ou menos isso aqui que nós estamos falando. Quando ele diz que pela graça que me foi dado, ou seja, pela revelação de Deus, pela unção, pelo entendimento, pela sabedoria que Deus me deu, pelo meu ministério que Deus me deu, a revelação dos mistérios. É isso que ele está dizendo. Essa sabedoria que Deus me deu, pela graça que foi me dado, eu digo a cada um dentre vós que não vá além daquilo que Deus repartiu a cada um, né? Que é dessa fé que Deus deu a cada um. Não vá além disso aí.
Então ele está dizendo para você não colocar o carro na frente dos bois. Não queira fazer além do que tu está enxergando, que você está entendendo. Então você busca ter essa vigilância, essa calma, essa paciência. Você vê que no versículo lá de Hebreus 12, versículo 1, ele fala de paciência. Aí corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não deixou de correr, não deixou de o caminho, você continuou, mas você tem que ter paciência. Você não pode avançar demais que você se embaraça. Às vezes não pecou, mas se embaraçou, se atrapalhou. Então é exatamente aqui, quando ele diz nesses 3 versículos aqui, e depois nós vamos prosseguir. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, esconder os meus mandamentos. Esconder é uma coisa que tem valor. Você não vai esconder uma coisa que para ti não tem valor nenhum. Para que esconder isso? Vai jogar fora. Então, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e e inteligência alçare a tua voz, gritar por inteligência. Aí ele diz aqui, no versículo 4, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então veja que a coisa tem que ter desejo mesmo. As coisas de Deus é assim, você precisa verdadeiramente se empenhar. Você querer. Dá de entender esse versículo? Que a tua busca pelas coisas terrenas, pelas coisas necessárias para ti, às vezes pela vaidade, muitas vezes. O homem é cheio de vaidade, de avareza, de desejo de riquezas, de coisas terrenas, né? Então, as coisas de Deus você tem que ter mais vontade ainda, mais empenho ainda, mais desejo ainda. Então ele está dizendo aqui, se tu te empenhar em buscar dessa forma aqui, acreditar nas minhas palavras e querer mesmo sabedoria e entendimento, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, você vê que as pessoas vão para os garimpos, né? Aí você aquela não está vendo nada ainda, mas sabe que se trabalhar ali vai conseguir tirar um pouco de ouro ali. Aí você vê as pessoas trabalhando na agricultura, seja em que for, você trabalha o mês todinho aí para receber aquele pagamento ali. Então você se empenhou naquilo lá, acreditando naquele dinheirinho para tu sobreviver, né? Agora, pela tua alma, muitas vezes você não busca isso. Você tem um tempo de folga ali e você não aproveita. Você desperdiça esse tempo de folga, às vezes, assistindo uma novela, um jogo, um negócio, se divertindo de alguma forma, e vai passando o tempo e você não busca nada para a tua alma. O entendimento para conhecer o Senhor, para entender o que é reino do céu, para compreender que você tem essa necessidade.
para compreender que você vai prestar conta com Deus um dia do que fez aqui na terra. Se tu buscou só para a terra, tu não tem nada no céu. Não existe nada. Você não buscou nada para o espírito e para a alma. Nada, só para o corpo. Então veja aqui que ele está dizendo que você tem que ter você clamar por entendimento e por inteligência, você alçar a voz, você gritar. E aí você se empenhar se como vai buscar a prata. Se como a prata a buscares e como há tesouro escondido a procurares. Aí ele diz no versículo 5, então entenderás o temor do Senhor. Aí que tu vai entender o temor do Senhor. Aí você vai achar sabedoria, porque já está dito lá. E aqui diz também, claro, mas eu falei ali em Jó, 28, 28. E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal a inteligência. Então você vai entender o que é temor do Senhor, como é que eu temo ao Senhor. Não é ter medo. Ter medo, você tem medo de onça, de cobra, de um homem valente, um cabo com a faca na mão, com um revólver. De alguma forma a polícia, você está fazendo a coisa errada, você tem medo, porque está fazendo errado. Mas Deus não é assim, você tem que temer ao Senhor. Temer não é ter medo. Temer é você saber que Ele é autoridade e que um dia você vai prestar conta com Ele. Aí saber que se você buscar nele a tua vida, você acha. Saber que se você pedir essa inteligência toda, o que você vai compreender está correto. Então você vai andar numa dependência do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, e você vai ter vida depois dessa. Então você vai viver na fé, na esperança da vida eterna. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você vai conhecer, vai aprender, saber o que é temor ao Senhor e vai conhecer Deus. É isso aí. Então tem gente que ele acha que não precisa disso. Eu já sou filho de Deus, já sou não sei o quê. Não é nada. Nós somos criatura. Não somos filhos de Deus. Nós somos criatura de Deus. Isso é bem claro na Bíblia. Aí você se faz um filho quando você conhece o temor do Senhor. Então você pega esse caminho. Você se agarra ao Senhor. Você fica arraigado nas palavras de Deus. Aí você vai conhecer o Senhor. Então esse conhecimento é que nós precisamos ter. E não vá pensar que você... Sabe aquela coisa de você estudar não sei quantos anos aí para se formar numa profissão? Aí depois você vai se especializar nessa profissão. E você vai ter que trabalhar nessa profissão a vida inteira. E você vai ter que ir sempre se especializando. Você vai ter sempre se renovando. Porque as coisas vão mudando. Deus, ele não muda. Mas ele é insondável. Sempre nós vamos precisar conhecer o Senhor. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então você nunca vai parar de conhecer o Senhor. Mas quanto mais conhecer, melhor é. Então veja aqui que você acharás o conhecimento de Deus. E quando fala assim, é conhecer as coisas de Deus, conhecer o reino do céu. Porque quanto mais você conhece uma coisa, mais valor você vai dar.
Se é uma coisa que não tem valor, você larga a mão logo. Mas se tem valor, então você, quanto mais você se aproxima disso, quanto mais você se empenha nisso, mais conhecimento você tem, mais valor você vai dar. É um caso do reino do céu, que o próprio Jesus diz que o maior na terra é menor do que o menor do reino do céu. Ou seja, o menor do reino do céu é maior do que o maior da terra. É isso aí, o menor lá. Então significa que quem tem Deus na vida, ele é grande, ele é poderoso, né? Ele tem a vida eterna, né? Então, e você, quanto mais conhece o Senhor, mais você trabalha no reino e mais é galardoado naquele dia, aprovado pelo Senhor. Vai receber recompensa. Isso está escrito na Bíblia. Então veja aqui, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Está entendendo, irmão? Então você vai crescendo nisso aí. Aí você tem com o que dizer para os outros, né? Você vai ter uma vida com Deus, uma aproximação, né? Aí você vai ter argumento para falar para as pessoas, testemunhar. Como diz o apóstolo Pedro, na primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Quando diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Até aí está dizendo quem você é. Mas aí ele daí para frente, nesse mesmo versículo, ele vai, que é a parte B, ele vai dizer para quê? Que você adquire tudo isso aí, você é eleito para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o que é isso? Chamou da condenação para a salvação, da morte para a vida, do rudimento para a inteligência, da falta de inteligência para a inteligência, a falta de conhecimento para o conhecimento. É isso aí. Então essa luz, quando fala treva e luz, significa não enxergar, não entender, não compreender nada. E quando entra na luz, compreender, entender, saber, conhecer, valorizar, ver o reino, né? Então é aqui, porque nesse versículo 5 está dizendo, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, Ele que dá sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento da palavra, da sua palavra. Então, tanto vem o discernimento para discernir, como vem a compreensão, o entendimento, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7 ali, versículo 24, quando ele diz que miserável homem que eu sou, quem me afastará, quem me livrará desse corpo de morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Entendimento. Mas com a carne, a lei do pecado. Então, quem tem o entendimento, ele serve a lei de Deus, né? Ou seja, ele serve a Deus porque entendeu, porque compreendeu, né? E aqui ele está dizendo, porque o Senhor dá a sabedoria,
e da sua boca vem o conhecimento de Deus, né? Ou seja, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, para entender, exatamente. Então, o versículo 7, olha o que diz aqui. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele reserva a verdadeira sabedoria. Então, é porque existe a que não é verdadeira. E sabedoria de homem, irmão, que vem do próprio homem, que é isso aí você aprende nas escolas de ciência, de filosofia, de escola secular, né? Que você aprende de homem para homem, né? Então, para você viver na terra, tudo bem, mas no final se torna vã, porque não leva à vida eterna. Então isso é outra coisa, é segundo plano. Primeiro plano é conhecer o céu, conhecer o reino do céu, conhecer o Senhor, que traz essa sabedoria e o conhecimento e o entendimento. É isso aí. Então isso é a verdadeira sabedoria, como ele diz aqui nesse versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é os que caminha na sinceridade. Ou seja, ele é um escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Então, se você anda na sinceridade, você é sincero, você é reto, então ele é um protetor. Ele dá a verdadeira sabedoria e protege, ele é um escudo. Então, como diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você vê que está guardado. O salmista fala de fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia. É a nossa fortaleza, né? O socorro bem presente na hora da angústia. Está guardado. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. Porque você está dentro da palavra dele, não é por nada não, isso porque é engraçadinho não. Ah, você aceitou Jesus e fica bonitinho. Não, não é isso não, fica do mesmo jeito. A questão, o que vale é dentro de você. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então ele está dizendo o quê? Eu tenho que crer no meu interior, na minha alma, no meu intelecto, não é o intelecto, mas no meu entendimento, no meu coração. Eu tenho que compreender espiritualmente. É no meu interior. É com o coração se crê para a justiça. Mas como é que eu vou crer numa coisa que eu não entendo? Ou seja, que eu não busquei saber nada. Então no versículo 17, estou falando no 10 de Romanos 10, mas no 17 diz: o crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então veja, ouvir, estamos falando de Deus, então para mim crer em Deus eu tenho que saber conhecer Deus. Senão eu não vou acreditar. Não vou ficar aí com um Deus que eu criei na minha mente. Acho que é assim, talvez seja assim. Eu digo que é assim. Tem muita gente que chega para a gente e vai falar de Deus assim, do Senhor Jesus. Ele disse, rapaz, ele diz assim, eu penso que é assim, dessa forma. No meu modo de entender,
é dessa forma. É por isso que é complicado. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne bem tudo. E de ninguém é discernido. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Então o apóstolo Paulo diz que ele não pode entender o natural. Que ele está na carne, ele está no secular. Ele está no terreno. Então ele tem que sair do natural para o sobrenatural, para o lado espiritual. Aí ele quer andar só no natural, no entendimento natural, secular, busca nas escolas, nas universidades de ciência, de não sei o quê. Aí ele fica naquilo lá. Aí ele disse, no meu modo de entender é assim. É claro que ele está no natural. Aí por que parece doidice? Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 21, ele diz, pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura, porque o homem natural, ele acha uma loucura. Ele não pode entender mesmo. Ele diz que a gente está doido, porque nós estamos falando espiritualmente. Então ele diz, o mundo não conheceu a Deus com a sua própria sabedoria. Ou seja, o que é natural, ele entende o que é natural. O que é espiritual, só entende pelo espiritual. É isso aí. Então aqui nós estamos falando de sabedoria espiritual que vem de Deus, é a sabedoria verdadeira. Então o salmista Davi, o rei Davi, escreveu no Salmo 37, versículo 3, ele diz, confia no Senhor e faz o bem, e viverás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Então, se você confiar no Senhor, que é confiar nas suas palavras, confiar ao ponto de obedecer, é isso aí. E fazer o bem, que é outra coisa. Eu já falei de duas coisas aqui, que não adianta você ter o carro e andar na doida e papocar nos pau, quebrar a cara, se matar com o carro. Então é exatamente isso. Confia no Senhor, mas tem que fazer o bem, tem que vigiar, ter a inteligência, ter a vigilância. Aí viverás na terra, como homem natural, mas verdadeiramente sereis alimentados. O que é isso aí? É o que está no Salmo 1. Né? Quando diz, sempre para falar no versículo 3, é bom que fale os dois anteriores, o 1 e o 2. Quando diz que bem-aventurado, o que é quando diz bem-aventurado? Está dizendo é salvo. Deus concorda, Deus aprova. Né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vem no versículo 2. Antes de fazer esse tipo de coisa, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que é meditar de dia e de noite? É aquilo que foi dito para Josué, quando recebeu o cajado ali, a autoridade, foi passado de Moisés para ele conduzir o povo. Então, Deus disse para ele meditar naqueles livros que estavam escritos, atentar para aquilo que estava escrito lá naqueles livros, e não se afastar daquilo lá de dia e de noite, ficar ligado. Aí ele levava aquele povo, né? Tu vai conduzir esse povo à terra prometida, se tu fizer isso aí. Não aparta da tua boca o que está escrito nesses livros. Então,
Ali está dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. E será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ou seja, junto ao igarapé. E dá o seu fruto na estação própria. A folha não seca e tudo que faz prospera. Então você vai viver na terra e é bem alimentado, está abastecido ali da água, não falta água nas raízes. Vai dar um fruto próprio, certo, correto. Não significa ter dinheiro, ser rico, não é isso não. Uns é e outros não. Você vê que Abraão foi rico ali na época dele, mas os que trabalhavam com ele era servo dele. Mas era crente? Era. Mas não significa que todo mundo tem que ser um patamar só no sentido natural. Mas está verdadeiramente alimentado. É isso aí. O que é esse verdadeiramente alimentado? Está aprovado por Deus, está salvo. No dia que morreu, o pau caiu em cima, vai para o céu. Fique aguardando a vinda do Senhor. Então é isso aqui que é o importante. É a gente viver nessa terra e ser verdadeiramente alimentado pela palavra de Deus. Ou seja, você come arroz e feijão, mas come, além disso aí, em primeiro lugar, o pão da vida, que é a palavra de Deus. Você está alimentado pelo pão da vida. Como disse Jesus a Satanás, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites para começar o ministério dele, Satanás teve fome, Satanás se apresentou para ajudar ele ali no bandeco, né, no sentido da comida, dar uma orientação ali. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então veja que, não está querendo me dar arroz e feijão, não quero conversa com isso aí, eu estou cheio da palavra, eu estou vivendo pela palavra. Então é assim, irmão. A gente tem que ter isso aqui, que Salomão está dizendo. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Não é reto no sentido homem, o que eu entendo que é reto. Não, o que Deus diz que é reto. E escudo é para os que caminham na sinceridade. Então ele é um escudo, é um protetor. Versículo 8 aqui, estamos em Provérbio 2, né? Versículo 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Quem é santo? Aqueles que servem a Deus na terra. Não é aquele, estão falando que morreu não, os que estão andando na terra. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, seguir um caminho que eu vou seguindo, seguindo aqueles que têm paz, aqueles que estão seguindo o príncipe da paz, aqueles que têm paz e santificação, que são santos, que estão se separando do pecado. É isso aí. Então, é isso aqui que está dizendo aqui nesse versículo 8. Para que guarde as veredas do juízo, um caminho de juízo, né? E conserve o caminho dos santos, que é a mesma coisa aqui, caminho e vereda, né? E conservar e guardar, né? Então, só para não repetir aqui na gramagem, mas é a mesma coisa, para que guarde as veredas do juízo e conserve os caminhos dos santos. Então, versículo 9, então entenderás a justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, todos os bons caminhos. Entenderás, compreenderás. Não é um sentido de você entender pelo natural, mas é pelo espiritual. É como que você esteja vivendo o reino.
né? Eu faço essas comparações aqui, sempre eu estou dizendo quase a mesma coisa. É como que você vai plantar o milho, preparando a terra para plantar milho, é como que você esteja vendo o milho. Porque você está com fé, não vai dar milho aqui. Aí você planta, você conserva ali, ou seja, você trata, né? Você rega, você ajeita para que colhe, aí vai dar milho mesmo. Aí você colhe o milho, depois você vai ver isso aí, essa colheita. Do mesmo jeito aqui, é como que você esteja vendo já, né? Então entenderás a justiça, ou seja, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Versículo 10. É isso aí. O entendimento, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, na tua mente. Entra lá. E o conhecimento será suave a tua alma. Então veja aí, nós vamos encerrar por aqui, porque já está acabando o tempo. Mas veja aqui como precisamos buscar no Senhor. O bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Versículo 11. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Aí você vai se livrando dessas coisas ruins. Do homem que diz coisa perversa, do mau caminho. Você vai conhecendo. O escritor aos Hebreus, ele fala ali no capítulo 5, quando você buscar essa inteligência e você receber mesmo a palavra de ensinamento, você se empenhar em conhecer isso aí, e aceitar o crescimento no Senhor, a aproximação do Senhor, você vai aprender o que é mal e o que é bem. Você vai aprender o que é isso aí. Você vai aprender a discernir isso aí, o que é mal e o que é bem. Mas enquanto você não se empenhar nisso aqui, você vai ser enganado pelo mal achando que é bem. É o caso que eu falei agora de Jesus, que o Satanás pensou de enganar ele. Chegou lá, rapaz, tu não é filho de Deus? E tem muitos que ele pode chegar para você e dizer, tu é filho de Deus, parece ser besta. Te aproveita desse negócio aí, às vezes você está sendo até usado por Deus mesmo. Aí você se empolga com isso, que é o caso de Jesus, que podia se empolgar, ele achou que... Então ele diz para essas pedras que se transformam em pão e come, estava com fome. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Sai para lá. É isso aí, você não pode atender. Aí você conhece. Parecia ser bem. Opa, mas o cara veio me ajudar, mas era mal. Porque você não pode seguir os conselhos dos ímpios, né? Imagina do diabo. Então é isso aí, que Deus abençoe, nós vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e eu sei que o Senhor vai fazer mais, porque tudo está pronto, só precisamos acessar a nossa vida que está com o Senhor. Abençoa, Pai, ajuda, que nós venhamos entender isso pela sabedoria, a inteligência e o conhecimento que está no Senhor, na tua palavra, na obediência à palavra. Pai, sabemos que tudo está oculto, mas no momento que nós nos aproximamos do Senhor, tudo é revelado. Pai, ajuda, abençoa, essa revelação venha na mente de cada um de nós, para nós compreender e assim nos interessar pelo reino do céu. Abençoa cada um, dando saúde, prosperidade, sustenta a vida de cada um, ajudando em tudo e abençoando em tudo, e em tudo nós damos graça, meu Deus,
no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.